Há 250 anos, a Polícia Militar garante a segurança e a ordem em Minas Gerais. Atualmente, são mais de 38 mil agentes ativos que estão diariamente dedicando as suas vidas para garantir a segurança de todas as 853 cidades do estado. Bom, e para falar sobre os 250 anos da Polícia Militar, o Observações hoje vai ser especial. Nós vamos falar sobre como surgiu a corporação, entender um pouco mais da história e saber também como ela se tornou uma das principais corporações de segurança pública do nosso país. Bom, e quem conversa hoje conosco aqui no Observações é o Major Souza, ele que é o comandante da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar aqui de Itaúna. Bom, Major Souza, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa e hoje para falar, claro, de um assunto tão importante que é o aniversário aí, não é todo dia que a gente comemora 250 anos de uma corporação que, além de garantir a segurança, ela também marca a história do nosso estado, né? Então seja muito bem-vindo e vamos falar sobre esse assunto. Ok, agradeço novamente o convite, estamos à disposição para trazer informação para a nossa população de Itaúna. Agora, antes da gente falar sobre a história, né, da Polícia Militar, eu gostaria de saber de você o seguinte: qual que é a sensação, né, de pertencer a uma corporação tão antiga e que tem uma tradição tão forte quanto a Polícia Militar aqui em Minas Gerais? Exatamente, é um privilégio, né, integrar a Força Militar do Estado de Minas Gerais. E eu que venho também, meu pai é militar, quando nasci, né, nasci no berço militar, vamos falar assim, e tenho a honra, né, de seguir essa carreira que, somado o tempo de serviço do meu pai com o meu, nós, na família, completamos 50 anos servindo a instituição, servindo o Estado, protegendo, né, trabalhando em prol da comunidade mineira. Então é um privilégio muito grande. E eu, né, agora, nesse momento, passando por essa fase de comemorar os 250 anos da instituição. Então é muito gratificante, é uma honra. E vamos continuar o trabalho aí que meu pai deixou esse legado para que possamos continuar e quem sabe outros familiares também, filhos. Agora, 250 anos de história, como que isso tudo começou? Né? Lá atrás a gente sabe que, muita gente não sabe, aliás, né, mas na pesquisa aqui a gente fica sabendo que foi a primeira instituição militar do Brasil, não é isso? Exatamente, nós temos uma história que vem aí, oriunda do século XVIII, em que o período imperial tínhamos a questão da exploração do ouro no território mineiro, né? Foi expressiva a exploração de ouro, em que começou o crescimento populacional, os conflitos, e diante desse conflito existente, com esse crescimento populacional, houve a necessidade da inserção de uma força que fizesse o controle social, preservação da ordem pública. E nesse momento, em 1775, efetivamente, que foi o núcleo da Polícia Militar, que foi criado pela Cavalaria, conhecida à época como Regimento Regular de Cavalaria de Minas Gerais. Inclusive temos até esse regimento hoje, atuante em Belo Horizonte, né? Regimento de Cavalaria Alfés Tiradentes, que foi o núcleo que deu origem à nossa gloriosa Polícia Militar. Agora, durante todo esse tempo, né, quais são aí os marcos que você destaca da Polícia Militar, né, durante a história? E claro que 250 anos é muita história, né? Então a gente sabe que a polícia, ela tem, apesar dos seus destacamentos em cada cidade, ela em si, em suma, ou seja, na história geral, ela tem alguns marcos também. Quais você destaca pra gente? Exatamente. Um dos principais é esse, né? O embrião, a nossa origem, né, que foi no século XVIII, no período imperial. E nós participamos, né, a nossa força pública à época, né, a Polícia Militar, ela participou de revoluções, né, destaca aqui a Revolução de 32, que ocorreu em Passa Quatro, divisa de Passa Quatro, Minas Gerais, com o Cruzeiro, estado de São Paulo, né, onde tivemos vários militares que deram a vida, né, em defesa do Estado. E recentemente, né, nós talvez tenhamos participado de uma guerra que foi recente, foi a época do Covid-19, nossas tropas foram mobilizadas, né, quando todos estavam em casa, nós estávamos nas ruas, perdemos muitos militares adoecidos com a doença, e no intuito de garantir a ordem, ou seja, aqueles estabelecimentos que descumpriam normas sanitárias, fiscalizações.
Tivemos aí questão de mobilização junto a todo o Estado na busca de equipamentos, aqueles equipamentos que eram usados na época para as pessoas que tinham aqueles problemas respiratórios, né? Então a Polícia Militar foi responsável por captar esses equipamentos, levar para os técnicos para que ocorressem essas manutenções e entregar esses hospitais para que pudessem ser usados. E além das escoltas de vacinas, era um momento crítico, né? Por meio de aeronaves, tanto pelo ar, pela terra, a Polícia Militar esteve presente nessa guerra também. Então, esses conflitos sociais que nosso Estado passou durante esse período todo, a Polícia Militar esteve à frente, protegendo, e o nosso bem maior, que é a população mineira. Agora, teve também conquistas, né? Por exemplo, na década aí de, se eu não me engano, na década de 80, a mulher também podendo ser parte da corporação, né? Antes a gente sabe que, querendo ou não, o militarismo, ele por si só, ele é mais machista do que tudo e tal. Então, quando vocês abrem uma brecha também para que as mulheres possam exercer o militarismo, estar dentro da corporação, mostra também que vocês estão dando mais acesso e sendo vanguardistas, né? Porque naquela época nem se imaginava que a mulher poderia fazer parte da corporação. Exatamente. Inclusive é o ano em que eu nasci, né? Em 81 foi a inclusão da primeira mulher, né? Na Polícia Mineira, esse ano completando 43 anos da inclusão delas, e elas têm conquistado espaço em razão do cuidado que ela tem, né? A mulher tem um cuidado diferente, né? A nossa instituição adquiriu uma outra roupagem com a presença delas, né? A gente é muito grato por essa inclusão e pela participação e envolvimento delas na atividade policial militar, tanto administrativa ou operacional. Tem mulheres fantásticas aí que fazem nossa instituição crescer cada vez mais. Tanto é que hoje, quando vão participar de concursos públicos, o número de vagas aí é meio a meio, né? Então, metade para homem, metade para mulher, justamente para ter essa oportunidade. Aí nós tivemos essa alteração, antigamente era um percentual pequeno, agora tem essa amplitude aí na concorrência. Bom, e a gente vai destacar também o seguinte, como que o militarismo também de Minas Gerais, ele se transformou num exemplo para todo o Brasil, porque a gente viu aí, né, que foi a primeira polícia instituída realmente no nosso país, justamente porque Minas Gerais na época era potência econômica, exportava aí ouro, né, e as nossas riquezas naturais aí para a Europa, e afinal também foi, à medida que os estados foram se constituindo, foram se organizando, a Polícia Militar Mineira também serviu de exemplo para o Brasil inteiro, praticamente, né? Isso, exatamente, né? A partir do momento em que aquele embrião, o primeiro, né, começa a ter a experiência, começa a deparar com as adversidades e adequar a essas adversidades, a experiência chega, né, o conhecimento, técnicas são aprimoradas, é isso que faz essa ascensão, né, de uma instituição. E é o caso da Polícia Militar, desse período que a gente tem, desse crescimento populacional, esses conflitos nos trouxe experiências, né? E até hoje, é diário, é constante, o crescimento, desenvolvimento, né, tecnológico, cultural, tudo isso influencia e determina essas mudanças, né, essas melhorias. E a Polícia Militar, em razão de ter uma capilaridade muito grande, são 853 municípios que estamos presentes. Nós estamos presentes ali em todos eles. Então, exige uma questão de divisão territorial, para que haja um emprego, né, padrão da Polícia Militar em todo o território, né? Então essa uniformidade, né, dentro dessa organograma, né, operacional que a gente tem, nos permite aí ter essa característica positiva de gestão, né, de coordenação, controle. Então é uma característica da Polícia Militar de Minas Gerais. Agora, vale ressaltar, como você disse, né, é uma capilaridade enorme, estão aí em 853 municípios, e o que chama a atenção também é que vocês estão atuando todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias da semana, ou seja, não tem folga aí para justamente não dar brecha para que a segurança pública fique refém da bandidagem, da criminalidade que a gente vê no dia a dia, né? Exatamente, trabalhamos aí com estatísticas, né, criminais que nos permitem monitorar, né, a incidência criminal, locais de incidência, utilizando agora a evolução por meio da inteligência artificial também. Então, nós temos mecanismos aí que nos permitem fazer o dimensionamento, o emprego operacional com os recursos que a gente tem da melhor forma possível, né? Agregando aí no horário em tese, porque a previsibilidade de maior incidência de crime, lançarmos efetivo e prevenir o crime, que é a nossa missão
principal da Polícia Militar. Agora, em 250 anos também, é claro que a polícia ela veio também se aperfeiçoando à medida que a sociedade também foi se aperfeiçoando, né? Você acabou de dizer aí, hoje vocês utilizam a inteligência artificial, mas a tecnologia também é de agora, né? Antigamente vocês faziam aí tudo com esquemas táticos, era mesmo ali como diz, quando vocês chegaram, literalmente tudo era mato, né? Então agora que tem essas tecnologias para potencializar o trabalho de vocês. Exatamente, a gente volta um pouquinho na história, né? Igual meu pai mesmo conta, na época que ele entrou, não existia telefone, né? Era o telegrama talvez que mandavam, então demorava dias, informações não chegavam para esses militares, né, que trabalhavam em locais destacados, né? Nosso estado é muito grande. Então, hoje, com esse aperfeiçoamento tecnológico, hoje nossos rádios são digitais, né? Existe a criptografia que permite não ser copiados, né? Não serem copiados. Então, nos traz segurança operacional. Então, todos são desenvolvimentos, né? O rádio digital, a informática, esses aplicativos que nós temos hoje, então, nos permite essa facilidade de transmissão de informações, né? E conexão mais rápida entre todas as unidades de Minas Gerais. Ou seja, uma integração ali para que realmente o crime não compense no Estado, né? Exatamente, exatamente. Todo esse aparato tecnológico, cada dia mais, né, melhorando, exatamente para isso. Ok, então, Major, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem mais observações. Até já. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG. 7 anos ligados para o futuro. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595. Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue,
Muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você só fica no celular, rapaz? Tô namorando um mulherão, eu conheci na internet. Mas é mulher mesmo? É, olha, linda, rica, novinha. Aqui, ó. Vai ser bobo, senhor. Uma mulher bonita dessa com um homem feio desse. Isso é golpe. Será, tião? Já fiz um pix de R$4.000 pra ela me encontrar aqui. Vai ser bobo desse tanto, rapaz. De volta com observações que hoje comemora aí os 250 anos da Polícia Militar de Minas. Bom, Major, agora a gente vai falar sobre aqueles dados que eu trouxe no início, né? São 38 mil agentes, para ser mais exato, eu tenho aqui 38.339 militares, isso aí segundo os dados mais recentes da corporação em 2024. Então, com 38 mil agentes ativos, claro que a gente tem, sei lá, centenas de milhares de servidores que estão aí na reserva, né? O que torna, né, você que já está aí dando sequência a um legado que veio do seu pai, o que torna a corporação tão atrativa para que as pessoas queiram sempre estar nela? Porque 38 mil pessoas dentro de uma corporação é muita gente, então tem que ter um sentido aí que faça essas pessoas quererem estar na corporação. Exatamente, nossa família é muito grande, né? Falar esses 38 mil, nossa família é grande. Então, o que nos atrai, o que nos deixa motivados a integrar a Polícia Militar, né? Primeiramente, talvez seja a questão tradicional dela, né? As características que ela tem, né? Uma organização, uma instituição organizada, então a pessoa tem a oportunidade de progressão na carreira também, né? E se tiver a vontade de servir e proteger, né, que é a missão principal da Polícia Militar, realmente a pessoa muitas das vezes está realizando um sonho. Bom, e vale ressaltar isso, né? Vocês estão ali, querendo ou não, colocando a vida de vocês à disposição da comunidade, não é isso? Exatamente, né? Nós temos aquela fala de sempre, não saímos e não sabemos se voltamos, né? Mas trabalhamos tecnicamente para que sempre nossa equipe possa voltar para casa. Então é um trabalho de dedicação, de amor mesmo, porque nosso juramento na formatura é dedicar à comunidade a nossa vida, né? Na proteção da comunidade. Agora, Major, quando a gente fala em Polícia Militar, muitas pessoas já levam logo para a questão da segurança pública, né? Só que a Polícia Militar hoje não exerce somente a segurança pública, ela tem outros papéis que ela desempenha também na sociedade. Então, nessa pergunta, eu gostaria que você explicasse para a nossa população quais são realmente os serviços que a Polícia Militar presta, porque realmente, quando a gente vai falar é o seguinte, liga no 190, no 181, mas não é só isso, a polícia não é só para prender bandido, não é só para agir com a criminalidade. Claro que isso também, principalmente, mas tem outras questões que vocês também estão envolvidos no dia a dia, né? Exatamente. Dentro dessa situação de resposta imediata que a gente fala, né, atuar de forma repressiva, prender aquele criminoso, né, que acabou de cometer um crime, nós temos todo um trabalho preventivo. Nós temos aí serviços que nós executamos que envolvem crianças, mulheres, idosos, atividades recreativas, mobilizações. Então, todo esse aparato de trabalho que nós temos tem um caráter preventivo. Talvez, porque está fazendo aquela formação de crianças do PROERD, né? Com foco preventivo, tirar aquelas crianças do meio da vulnerabilidade e evitar que elas incidam, né, se envolvam com as drogas. O trabalho junto à mulher vítima de violência doméstica, evitar que aquele crime continue, ou seja, cessando a ação daquela violência naquele ambiente, né, com a nossa presença, com nossas reuniões, visitas, né, nós temos esse trabalho também, evitando que ocorra o crime, vários crimes dentro do ambiente familiar. Né? Então, e atividades sociais, fazemos acisos, né, de mobilização, ajuda a comunidades que precisam daquele apoio, e as reuniões comunitárias. Identificamos o problema, levamos todos os responsáveis para aquele ambiente de tratativa, para que cada um cumpra a sua missão, porque muitas das vezes um lote abandonado,
ali incide pessoas que estão escondidas ali, cometendo crimes. Se a partir do momento o dono daquele lote, ele é responsabilizado, ele assume a responsabilidade de capinar aquele lote, cercar, e a administração municipal, talvez a rua não está bem iluminada, ilumina a rua, ou seja, minimizamos o impacto daquele local. Então, nós mostramos para todos os envolvidos que cada um tem sua parcela de contribuição para a gente prevenir crimes. Não é só a polícia naquele lote vago ir lá e prendendo aquele cidadão, no outro dia ele volta e prende de novo, aí vai outro e prende, então vira aquele ciclo. Então, é mostrar e resolver o problema de forma definitiva, envolvendo todas as pessoas, né? Então, essa é uma característica do trabalho nosso de envolvimento. Agora, hoje, quais são? A gente, claro, está falando do serviço que vocês prestam, mas é claro que vocês enfrentam inúmeras dificuldades no dia a dia. Seja por falta de efetivo, porque afinal são 38 mil agentes, mas a gente sabe que o pessoal também tem que ter férias, tem o seu horário, tem o seu turno. Então, não é, como diz, 24 horas em prol, a uma pessoa só em prol, porque ela também tem vida, né, gente? Mas também tem outros gargalos também. Então, explica quais são esses gargalos, essas dificuldades, para que as pessoas também percebam que o trabalho de vocês não é tão fácil quando vocês parecem, quando vocês mostram que é, né? Então, assim, uma coisa é a prática, outra coisa é o que as pessoas veem de fora, né? Exatamente. Esse efetivo todo aí é para manter 24 horas de policiamento em todo o estado de Minas Gerais com essas situações, né? Somos seres humanos, temos que descansar, temos férias, temos questões familiares, né? Então, realmente, aí na hora que pegamos o emprego operacional mesmo, né, de estar efetivamente na rua, aí deparamos com problemas, né? O problema que mais afeta a polícia militar, na verdade, hoje, no nosso trabalho, é a reincidência criminal, né? Vamos falar um dos gargalos que nos acomete a nossa questão e afeta a nossa questão operacional, né? É a reincidência. É um indivíduo que já está no mundo criminal e persiste em cometer os crimes, né? Muitas das vezes são egresso do sistema prisional. Ele estava no presídio, comete o crime, volta para o presídio, depois é liberado, volta a cometer, então ele fica oscilando entre encarceramento, retorno, crime e afeta consideravelmente, né? Até mesmo nós temos um trabalho específico de acompanhamento, monitoramento de egressos. Esses que são realmente reincidentes, a gente trabalhamos nas visitações deles, quando eles saem, acompanhamento, porque caso venha a descumprir regras que são impostas pelo juiz, a saída, eles correm o risco de retornar, e aí fica um período maior, né, recolhidos em razão de descumprimento da ordem judicial. Então, um dos gargalos que a gente tem para enfrentamento mesmo da criminalidade é essa questão dos egressos, dos reincidentes criminais. Agora, outra questão também que vocês enfrentam bastante também é a falta de efetivo, né? A gente sabe que passa ano, entra ano, as pessoas sempre querem saber dos concursos públicos justamente para isso, para entrar na corporação, mas sobretudo para dar respaldo e apoio, né? Porque hoje, apesar de ser 38 mil, esse valor ainda é aquém daquilo que vocês precisariam realmente para poder fazer totalmente aquele serviço perfeito que vocês teriam em mente, né? Exatamente. A reposição do efetivo é fundamental, porque a todo momento tem aqueles militares que estão saindo e a base tem que ser reposta, né? E até mesmo nós tivemos recentemente, o ano passado recebemos 12 militares aqui na nossa cidade e vai iniciar um novo curso agora de soldado e novos concursos estão previstos, né, até o final do ano que vem, a previsão de contratação de 5 mil militares para o estado de Minas Gerais, né? Então realmente é uma situação que a gente vê está ocorrendo porque precisa, né? Essa projeção, a previsão futura de reposição daqueles que vão sair, senão a situação complica um pouco mais, né? Agora, em relação a investimentos, né? Hoje, como que o governo do estado, como que está a relação com a polícia militar? Porque a gente, né, viu recentemente aí Itaúna, né, e algumas cidades aqui da nossa região ganharam aí ganharam viaturas para poder ajudar no patrulhamento e a questão também de armamento, até mesmo os equipamentos para dentro aí dos quartéis. Então, como que está hoje essa relação dos investimentos a serem feitos dentro dos quartéis e também no corpo tático de vocês? Sim, sim. As viaturas é uma situação também complicada, porque a viatura 24 horas. Um veículo 24 horas, sabe que o desgaste dele é muito alto, né? O Estado tem uma previsão de uma média de uso dela de 5 anos. 5 anos é o período ideal de uso, porque aí já passa o gasto ser maior do que, né, já não compensar mais. E essas viaturas são adquiridas numa parceria, uma tratativa do governo, né, as tratativas inclusive locais, junto à administração municipal,
deputados, a gente consegue criar um vínculo e adquirir recursos, né, por meio de emendas em que são destinadas para o Estado, que aí são repassadas por meio desses recursos, armamento, equipamento e viaturas, que nos tem permitido sempre a manutenção dessa rotina, dessa logística. Agora, a gente viu aí também que em celebração aos 250 anos tiveram mudanças aí na identidade visual, né? A própria Polícia Militar, a viatura da Polícia Militar deixa agora de ser branca, vermelha e azul, né? E passa a se tornar agora a cor da farda de vocês, que é o marrom, que é a questão do preto também. Então, como que vocês viram aí essa mudança e como que a população tem reagido a essa nova identidade? Essa mudança tanto tecnológica, né? A nossa viatura tem dispositivos luminosos, sonoros diferenciados agora, inclusive acompanhando o desenvolvimento tecnológico que nós comentamos, né? A necessidade de estar acompanhando. E essa nova plotagem que a gente fala da viatura, ela da identidade à nossa viatura, colocando nela as cores da nossa farda, né? A farda que nós trazemos aí desde a época da nossa origem, né? Da nossa origem. Então a gente tem essa nova viatura aí, foi muito bem recebida, a população tem agradado muito dela, né? Ela tem um caráter mais robusto, né, na questão de repressivo, em razão de ser uma viatura mais escura, né? A visibilidade dela noturna é um pouco mais restrita, desde que não tenha o sistema luminoso aceso. Então a viatura que chegou aí trouxe uma motivação para os militares que traz uma sensação de valorização numa viatura diferente, né? Toda renovação traz essa motivação, né? Mudanças nesse sentido são boas. Bom, e agora até mesmo a população precisa ficar atenta porque houve mudanças também no sentido ali do giroflex. Então explica para a população como que vai funcionar a questão das cores. A cor azul é uma situação de patrulhamento ordinário, situação de tranquilidade. O vermelho já é vinculado ao sistema sonoro, né? É de emergência. Então, tá patrulhando o azul é preventivo. Vermelho vinculado aí à questão do uso dos sistemas sonoros, da sirene, é ideal que dê o caminho para a viatura passar, que certamente está atendendo uma prioridade. Em relação às fardas, ao estilo da farda, continua o mesmo, não muda nada? Não, a farda continua. Houve a previsão de mudar também, cogitou-se, né, a mudar, mas vai manter o mesmo fardamento, o mesmo padrão. Ok, então, Major, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais observações aí especial do aniversário de 250 anos da Polícia Militar. Não saia daí, a gente volta já já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9590.
95, Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana, uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com observações que hoje celebra os 250 anos da Polícia Militar de Minas. Bom, Major, e agora a gente vai falar sobre a criminalidade, né? Claro que eu não poderia deixar de falar sobre isso aqui recebendo o comandante da nossa companhia. Claro que os crimes, né, ao longo desses 250 anos, eles vieram evoluindo, né? Então, começou ali com furto de ouro, depois era furto de gado, depois eram os crimes violentos mesmo, homicídio, por aí vai. Mas hoje nós temos crimes novos, né? A gente tem os crimes cibernéticos, temos aí propriamente o tráfico de drogas. Então, hoje, aliás, ao longo do tempo, como que a polícia também veio observando a criminalidade aqui em Minas Gerais? Bom, em Minas Gerais a gente, igual você mesmo comentou, né? Essa oscilação ela é dinâmica. Em Minas Gerais, em razão de ser um estado muito grande, cada um tem uma característica diferente. Nós temos áreas mineradoras, nós temos áreas de produção agrícola muito expressiva, agropecuária, né? Então, da colheita do café, né, do estoque de insumos. Então, cada região nossa tem uma característica diferente. E cada região, a própria Polícia Militar se adequa à sua questão operacional com recursos direcionados a esse tipo de público, né, para prevenção criminal. Né, a gente chega num local onde há insumos agrícolas que custam milhões de reais, garrafas pequenas de produtos, né, de pulverização em áreas agrícolas que custam caríssimo, drones que fazem, inclusive com drones, né? Então, esses equipamentos são alvo, talvez, de infratores. Então, a Polícia Militar cria esse vínculo com esses produtores, com esses criadores de animais, né? A Patrulha Rural, por exemplo, é uma delas, para a gente poder fazer esse enfrentamento no contexto geral de Minas Gerais. Agora, hoje em relação aos crimes, né, que têm sido registrados aqui em Minas, o que é o carro-chefe hoje? Quais são os principais desafios e gargalos em relação à criminalidade no Estado? Sim, no Estado de Minas Gerais, o que nos preocupa mais, a incidência, são os crimes de homicídio, né, e roubo também, e um segundo momento, furto, que na verdade é um crime de subtração, né, que nos preocupa também, né, porque a partir do momento que entra na casa uma pessoa de forma, né, a pessoa chega em casa e vê seu ambiente violado, isso gera um incômodo muito grande, né, sabendo que alguém foi ali. E os violentos, igual eu falei, isso é o de roubo, né, que é a subtração por meio do uso de violência ou ameaça, né? E o homicídio, que é o crime principal que a gente nos preocupa, sempre estratégias de enfrentamento. Agora, hoje em dia a gente tem um tráfico de drogas extremamente bem constituído em Minas Gerais e a gente tem percebido que ele é um dos principais fomentadores da criminalidade no Estado, né? A gente vê à torta e direita várias pessoas morrendo através de dívidas de droga, questão também, né, de estar ali em confronto com a Polícia Militar também, ou com a Polícia Civil. Então, assim, como que você percebe o tráfico de drogas hoje como principal estimulador da criminalidade, não só no Estado, mas a nível mundial? Exatamente. A gente percebe que o tráfico de drogas, o ambiente onde essas pessoas, né, atuam, existem regras próprias, né, regras que eles mesmos definem ao trazer, né, as pessoas para esse mundo, muitas vezes são jovens, né, por falta de estrutura familiar, que vem ali uma oportunidade, consegue identificar ali aquelas pessoas que já estão envolvidas com vantagens, né,
vantagens financeiras, patrimoniais, e isso é um atrativo para aquele que não tem uma base familiar, não tem uma projeção, né, de vida. Então, isso atrai, e infelizmente, né, não tendo essa base familiar envolvendo no mundo criminal, ele tem que cumprir regras. Descumprindo, aí vem essas questões que a gente observa, que são os homicídios, a necessidade de obter, né, recursos para poder subsidiar algum dano que tenha ocorrido naquele meio. Então, é uma situação complicada, né, o tráfico de drogas. A gente tem combatido incisivamente, compreensões, prisões constantemente e com resultados positivos. Agora, como que é para a Polícia Militar? Isso é uma pergunta mesmo de um cidadão, né? Eu acredito que todo mundo que está nos assistindo, porque assim, quando nós assistimos o telejornal, nós assistimos, né, os programas policiais que a gente fala que é um pinga-sangue, né? Se você tombar a televisão, sai sangue de tanta tragédia que tem nesses programas. Mas assim, a impressão que dá é que a polícia está enxugando gelo, né? Porque vocês apreendem uma grande quantidade de droga, mas ao mesmo tempo a gente vê muita droga entrando no país, droga sendo exportada do país. Então, assim, claro que isso às vezes pode gerar até mesmo constrangimento com a sociedade, mas o trabalho está sendo feito, né? Infelizmente, vocês prendem, a justiça vai, solta e vira essa, como diz, angu de caroço que a gente fala aqui em Minas, que está acontecendo, onde a criminalidade age, a polícia também age, a justiça vai e solta aquela pessoa. Esse trabalho que a gente faz, né, de sempre estar identificando, atuando, todo mundo sempre cita essa mesma frase, secar gelo, né? E eu sempre, nas reuniões com a minha equipe, eu falo sobre isso. Porque a gente realmente faz a prisão, mas muitas das vezes a gente adota os trâmites de encaminhamento, mas muitas das vezes até os aspectos legais que não permitem mesmo, né, essa pessoa ficar presa, né? A legislação mesmo que existem brechas, né, qualquer situação ali que não enquadre muito bem no tráfico ou elementos que comprovem, né, permitem realmente a pessoa sair, né? Então, tecnicamente é no aspecto legal, né? Mas a questão de a gente trabalhando constantemente, aprendendo, prendendo e prendendo as mesmas pessoas várias vezes, eu deixo sempre ciente com a minha equipe o seguinte: se nós não secarmos o gelo, todos nós vamos morrer afogados. Então nós temos que secar o gelo todo congelado, né? Ou congelado, né? Então nós temos que secar o gelo mesmo. Nosso trabalho é esse, né? Nossa missão é essa: não desanimar, não desistir e fazer nossa parte, né? Juramos a vida, né? Então nós estamos aí para realmente secar, trabalhar e comprometimento para trazer alívio, né? Alenta um pouco a nossa população. Agora, Major, o que tem sido feito para diminuir a criminalidade? Quando a gente pergunta isso, não são só as operações que são feitas ao longo do ano, né? Por exemplo, em épocas de viagens, que o fluxo de trânsito aí aumenta bastante, mas o que tem sido feito principalmente para diminuir a criminalidade, seja no aspecto urbano ou também no aspecto rural, que a gente sabe que aqui em Minas é muito difícil também ser um produtor rural, né? Hoje eu estava, por exemplo, ouvindo uma reportagem no rádio falando ali sobre furto de gado na região ali de São Gonçalo do Pará, de Bom Despacho, Pompéu, que a gente sabe que é majoritariamente do agro. Então, como que hoje também a polícia tem feito esse combate à criminalidade, tanto na cidade quanto na roça, como a gente pode falar? Exatamente. Esse trabalho nosso de enfrentamento criminal é um trabalho de inteligência que a gente fala, né? A gente, junto com a comunidade, a gente busca, até mesmo exemplo aqui, nós estamos trabalhando de forma setorizada, subsetorizada, em que cada militar ele recebe um grupo de bairros. O nosso sargento recebe 3 bairros e ele é responsável por aqueles bairros. Interação com liderança comunitária, identificar ameaças. A partir do momento que você identifica uma ameaça, tem pessoas estranhas naquele bairro. Essa informação chega para aquele militar, ele repassa para a nossa equipe trabalha a informação e a gente consegue mapear e talvez executar operações de neutralização antes da ação daquele indivíduo, tanto no perímetro urbano quanto no rural. Com todo esse contexto, aí já vem o trabalho comunitário, né, de integração, de parceria junto com a comunidade urbana e rural. Então a gente consegue identificar e pelos mecanismos legais a gente consegue tirar de circulação. E temos tirado muitos, que tem permitido inclusive a redução criminal da nossa unidade, né? Em destaque aquela situação que eu te falei, que é dos reincidentes ou egressos do sistema prisional. Porque quem comete o crime das vezes são sempre os mesmos. Então a gente tendo as pessoas mapeadas e acompanhando o caminhar delas, se fugir fora daquela linha que é determinada para eles andarem, a gente consegue
evitar que eles voltem ao mundo do crime, tirando circulação. Geralmente eles têm o mesmo modus operandi, né? Ou seja, o mesmo método ali de trabalho em todas as vezes que eles vão atuar. Exatamente, não muda, né? A rotina criminal deles é a mesma. Agora, Major, qual que é a importância, né? Você disse aí essa integração com a comunidade. Isso é mais que importante, né? E a gente percebe isso também no PROERD, na rede de vizinhos protegidos, na rede de comerciantes protegidos também, que hoje a polícia tem desenvolvido em várias cidades. Então, assim, a comunidade ela é um parceiro e tanto para vocês. Porque, claro, se não tiver também, às vezes, uma denúncia anônima, se não tiver também um tete-a-tete ali com a comunidade, não adianta também, porque acaba que fica aquele distanciamento que para vocês é muito danoso, né? Exatamente. Citamos agora há pouco, né, nosso efetivo. Não temos viatura em todas as ruas, em todos os bairros não temos. Mas a partir do momento que aquela pessoa que mora ali, eu sou morador, eu sou dono desse bairro, entre aspas, né? Eu sei o que acontece aqui. A partir do momento que eu tenho um vínculo com aquele policial, situação estranha aqui, apareceu situação estranha, ele passa para a nossa equipe consegue trabalhar igual eu te falei, né? Então a gente consegue prevenir com a interação comunitária, porque quem conhece o bairro, quem conhece a casa dele, é o morador do bairro, conhece tudo, sabe tudo, a informação de um chega, você viu? E aí, se não chegar para a nossa equipe, seja por meio daquele policial do bairro ou por meio de denúncia anônima, nós não vamos ficar sabendo, e aquilo vai evoluir, vai crescer, eles vão estar sofrendo calados e se a gente souber, é o sentido reverso. A gente vai trabalhar, neutralizar, e essa pessoa vai se sentir incomodada, o criminoso vai se sentir incomodado, falei, aqui não dá para eu ficar, deixa eu caçar outro local. Outro bairro está igual, deixa eu caçar outra cidade. E aí, é essa interação que é fundamental. Vai fazendo esse cerco. Exatamente. A partir do momento que eu sinto incomodado, eu saio. Se eu me sinto bem, a população me acolhe, o criminoso ele é muito bem acolhido, aqui eu estou bem, deixa eu ficar, aqui é território meu que eu domino. Então, esse é o segredo. A população não pode deixar. Né? E deixar isso claro, né? A população hoje ela tem um acesso muito facilitado com a polícia, porque às vezes as pessoas ficam assim, eu estou com receio de denunciar, de falar em meu nome, ou então eu moro numa cidade pequena, né? Então, se até que Itaúna a gente tem 100 mil habitantes, Paradiminas também, Divinópolis já está para mais de 300 mil, mas a gente aqui no nosso entorno, Itatiaia-Sul, por exemplo, tem pouquíssimos habitantes em relação a Itaúna. Então, todo mundo acaba se conhecendo, né? Até mesmo Itaúna todo mundo se conhece, por que então Itatiaia-Sul não vai ser? Então, as pessoas acabam tendo esse receio. Na verdade, a gente tem que deixar claro que é tudo sob máximo sigilo, né? Exatamente. Nós não precisamos saber o nome de ninguém. Se tem informação de que tem um indivíduo armado na praça, se nós recebemos informação anônima, a polícia chegou e abordou, achou aquele indivíduo armado, é o que interessa. Se não achou armado, nenhuma providência será tomada. Aquela pessoa que formou, em nenhum momento vai ser procurada, em nenhum momento vai ser exposta. Então, a gente fala assim, coloca até em discussão aqui, se alguém que tenha passado por situações dessa, eu de forma anônima falei e eu fui exposto, né? Pode ter certeza que não tem. Pode ser um que tenha passado para um vizinho, tenha começado a conversar no bairro, eu que falei. Abriu a boca, né? Você precisou. Chegou por outra forma, chegou aquele indivíduo de outra forma. Mas a partir que é um canal só. Via 190, nós não perguntamos nem nome, perguntamos detalhes do local onde a pessoa suspeita está, qual é o endereço daquela casa do suspeito. Quem é você? Onde você mora? Não existe essa pergunta para quem está. Eu quero fazer uma denúncia anônima, agora, né? 181 eu já citei até, não sei se foi na nossa última fala, 181 a pessoa quando liga, na frente da minha casa, da denúncia anônima, na frente da minha casa tem um traficante. Eles mandam desligar. Você já se identificou. Na frente da sua casa, você falou, você na frente da sua casa, você mora na frente do traficante. Você tem que desligar e falar assim, na casa tal, número tal, na rua tal, mora um indivíduo, é outra ligação, outro protocolo. Então não aceita nenhuma informação que denuncie o denunciante. Tá certo, então. Agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta, até a parte final do nosso programa. Até já. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas.
O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Automação. Materiais elétricos em geral. Padrão CEMIG. Além de nossa loja em Pará de Minas, contamos com a nossa filial em Nova Serrana. Uma loja ampla onde também podemos chegar em novas empresas e abranger novas pessoas. Com competência e conhecimento, nosso time caminha unido para levar tecnologia e satisfação para todos os nossos clientes. É o MIG, 7 anos ligados para o futuro. Pará de Minas agora tem Fox Inovações, acabamentos de alto padrão, sem quebra-cabeça e com soluções inovadoras para transformar sua obra. Revestimentos vinílicos, cimentícios, painéis ripados, perfis em alumínio e muito mais. Desde 2014, somos sinônimo de confiança, qualidade e atendimento personalizado. Chegamos para fazer a diferença na sua reforma ou construção. Fox Inovações, agora também em Pará de Minas. 379-8408-9595. Avenida Professor Melo Cansado, 162, bairro São José. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. E esse pneu aqui, Tião? Bora trocar, moço. Você não tem ideia. Ontem comprei R$30 o pneu. Baratinho. Ah, é mesmo? É verdade, moço. Deixa eu mostrar no site aqui, ó. Ah, isso aqui é farso, rapaz. Eu aprendi isso na dica da Polícia Militar. De volta com observações que hoje celebra os 250 anos da Polícia Militar. Bom, Major, agora a gente vai falar sobre uma das ações que vocês fazem que aproxime muito, né, sobretudo as novas gerações da Polícia Militar, que é o PROERD, né? A gente sabe que hoje é um importante programa, é baseado no programa também estadunidense de combate às drogas, mas assim, o PROERD ele é muito importante, está há anos aí, eu mesmo na infância, lá com 8, 9 anos, fiz PROERD e assim, até hoje eu sei lições que eu aprendi lá e graças a Deus nunca usei droga, tá, gente? Mas assim, vale ressaltar que é uma aproximação com a comunidade e sobretudo previne aí que no futuro novas pessoas entrem no mundo do crime, né? Exatamente, o PROERD tem esse foco, né? Mostrar às crianças o caminho que deve seguir, longe das drogas, né? Ensiná-las aí. Então é um programa que tem obtido um resultado muito bom, principalmente no aspecto de aproximação daquelas crianças que elas crescem e se tornam parceiros e amigos da Polícia Militar, né? Aquela semente que foi plantada lá está sendo colhida agora. Você já foi um aluno do PROERD, né? E nós temos formados, capacitado alunos aí. Inclusive temos um instrutor que ano passado conseguimos a capacitação de mais um, que agora atua em Itatiaia-Sul. Nós dois atuam em conjunto, né? Quando tem formatura de mais alunos, a gente consegue remanejá-los, dar um apoio lá, o outro vem dar apoio aqui. Então, esse é o foco. Essa aproximação, essa conexão
que nos permite hoje essa parceria daquela criança, daquele jovem de anos anteriores, para que agora seja um parceiro da Polícia Militar, igual de tudo que nós falamos aqui. Bom, e vale ressaltar que até mesmo planta uma sementinha para que queira também seguir a carreira militar, né? Exatamente. Quando a gente vai nas formaturas, o militar está instruindo, né? A fala de seguir a carreira militar é muito grande das crianças ali presentes, né? E é gratificante ouvi-las falar assim e saber que estão procurando fazer o bem. Agora, ultimamente, o PROERD se tornou cada vez mais importante porque a gente tem visto aí, a gente falou agora há pouco da questão do tráfico de drogas, cada vez mais jovens, né? A gente tem visto aí adolescentes e pré-adolescentes também. O que assusta a gente é isso, o pré-adolescente de 12, 13, 14 anos já fazendo aí aviãozinho, vendendo droga, usando principalmente, se viciando, né? Em vários tipos de substâncias psicoativas e que depois não acaba com a vida daquela criança e que por muitas vezes os pais prendeu em casa ali, ou seja, tentou ajudar, mas que a rua desajustou, que as companhias limitadas ajudaram aí também a desviar do curso normal da vida. Então o PROERD também é um importante aliado até mesmo na criação dessas crianças e desses pré-adolescentes que já estão sendo aliciados para entrarem no mundo do crime, né? Isso, exatamente, né? A gente percebe situações triste, né? A gente trabalha na rua, está sempre atendendo. Quando uma mãe chama, né, que o filho cometeu algum furto ou violência, uma violência doméstica, né, dentro do ambiente, para subtrair um bem, para poder comprar uma droga, a gente realmente mexe com a gente, né? Mesmo sendo policial militar, deparando com situações adversas, ao ver uma família desestruturada dessa forma, a gente fica realmente uma situação desconfortável para nós, né? Que trabalhamos nesse enfrentamento, temos o PROERD que trabalha com aquela criança. E a gente, quando depara com uma situação dessa, é muito ruim. Uhum. Agora, Major, a gente vai falar sobre como que é a relação com as outras forças de segurança, né? Porque hoje vocês trabalham não somente sozinhos nas cidades. Vocês também têm a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Penal também. Então, ou seja, é uma integração de polícias e de forças de segurança para que manter a sociedade segura e sã e salva. Então, como que é essa integração e hoje a convivência com as outras corporações? Eu destaco, né, sempre quando eu reúno com as demais autoridades, eu destaco que a relação que existe aqui entre os órgãos, né, é uma relação diferenciada, é uma relação de parceria, envolvimento, com foco na resolução de problemas, né, realmente trazer para a população a resolução de um problema, de um conflito. Igual eu falei, nós identificamos um problema, mobilizamos pessoas da comunidade, né, agora a interação entre os órgãos, né, Polícia Civil, Bombeiro, Polícia Penal, Ministério Público, Judiciário, nós temos uma relação muito boa, muito estreita, e eu fico muito feliz de estar servindo em Itaúna em razão dessa conexão, desse envolvimento que traz benefício para todos nós. Agora, vamos falar de comemoração, né? São 250 anos aí. Claro que quem faz parte, né, ou já fez parte da corporação, se sente muito honrado e está aí feliz em comemorar 250 anos. Mas afinal, vamos falar de comemoração. Vai ter festa aqui em Itaúna? Vai ter festa aqui na região? Como que vai ser? Bom, essas festividades, elas são concentradas normalmente na sede da região. A nossa região é Divinópolis, 7ª região. Belo Horizonte também, a capital, terá suas festividades específicas, né? Na primeira dezena do mês não há data definida da nossa região. Aqui em Itaúna, a princípio não teremos, porque são concentradas lá, em que são feitas a entrega de comendas, né, medalhas, condecorações, homenagens diversas, e a solenidade em si, né, de comemoração. Então, aguardamos as datas para a gente poder, quem sabe, divulgar, que são eventos que as pessoas também, caso queiram participar, né, podem participar, são eventos públicos, abertos, né. Bom, já dei ideia aqui para o Major de fazer uma passeata com todo mundo aí que já participou da polícia aqui de Itaúna pela Jovem Soares. Já fica aí a dica. E as escolas também que quiserem homenagear, podem também, né, fazer aí passeatas, ir lá no quartel também, levar também algum presente, justamente para aproximar, não é verdade? Então, assim, a sociedade também acolher esse aniversário de 250 anos, porque, como eu disse, não é todo dia que a gente comemora 250 anos de atividades, né? Bom, e quais são as expectativas do nosso tempo? Está acabando, infelizmente, gente. Quais são as expectativas aí, Major, para os próximos anos, né? Claro que daqui a 250 anos nem eu nem você vai estar aqui, mas claro que a polícia, né, o trabalho dela continua, né, diariamente, todos os dias, como eu disse, 24 horas, 7 dias por semana. Então, quais são as expectativas aí para o futuro da corporação aqui no estado?
O Estado, a gente vê o trabalho focado nessa interação, né, de trazer a comunidade para o nosso lado, para que ela seja participativa, porque, igual nós já citamos, né, tendo a população participativa do nosso lado, além da confiança que já temos, agora participando efetivamente com tudo, ninguém segura nosso estado, não. Eu que já trabalhei no sul de Minas, divisa Rio e São Paulo, nós somos o único estado que fazemos divisa com esses dois estados, vocês já repararam, o único estado que fazemos divisa com o Rio e com São Paulo. Nós temos um local crítico, né, que são dois grandes estados, né, com influência em todos os aspectos, econômico, criminal, então nós somos esse estado. Eu trabalhei exatamente nessa tríplice divisa, e a gente vê a diferença que é a nossa Polícia Militar de Minas. Uma polícia diferenciada, respeitada, né? Tanto pelas polícias do outro estado, quanto pela população dos outros estados. Né? É notório quando a gente está presente naquele espaço ali, sabe? Então, é crescer mais, aprimorar as questões técnicas, né? Cada dia a Polícia Militar aperfeiçoa suas normas. Hoje mesmo recebemos algumas doutrinas que vão potencializar nossas ações operacionais e administrativas. Então é isso, é crescer e se tornar perene, completar quem tiver aí, que comemore seus 500 anos lá para frente. Bom, e receber, claro, novos investimentos, né? Não só do governo do estado, mas também aí da sociedade civil organizada. E quando a gente fala em investimento, gente, não é só investimento financeiro, é um investimento também do interesse, da confiança, da credibilidade, porque a gente sabe que não é fácil todos os dias você sair de casa, como você disse também, né, Major? Sair de casa sem ter certeza se vai voltar para sua família. E quantos agentes já perderam suas vidas aí combatendo o crime e, claro, defendendo a sociedade. Então fica aí realmente esse investimento que para os próximos anos as pessoas também façam com a Polícia Militar. E quais são agora as suas considerações finais para o nosso público? O nosso é agradecer a população de Itaúna e Itatiaia-Sul, é uma população diferenciada, tem se envolvido, tem participado com a gente das ações de mobilização, resolução de problemas, né? Então a gente fica muito grato, agradecer e continuemos aí esse crescimento para que possamos trazer mais segurança para a população de Itaúna e Itatiaia-Sul. Tá certo, então, Major, quero te agradecer muito a sua presença aqui, né? A gente sabe da agenda complicada que é do dia a dia, você teve um tempinho para vir aqui, parabéns então a todos, né? Fica aqui os parabéns a todos os agentes públicos, né, da segurança aqui do nosso estado, e fica aí os parabéns aos 250 anos, muito obrigado e volte mais vezes. Com certeza, estamos à disposição de todos. Bom, e obrigado a você que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, está perdendo tempo, viu? Faça já um contato comercial no 37999933060. Se você também quiser mandar sugestão de pauta por lá, via WhatsApp, tá liberado. Bom, e você que está aí com o seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com o seu Instagram ou com o seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem, estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas.